Juro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, em tempo ou fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos e mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Estamos cumprimentando a todos nesta programação, acreditando que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcançará cada coração e abrirá os olhos de cada um de nós durante essa programação para o que o Senhor Deus tem para falar conosco através do ensinamento bíblico. Ensinamento bíblico que mostra para nós a grande Babel, a grande confusão que o mundo vive hoje. O mundo está em grande confusão. De ponta a ponta, está tudo em uma grande decadência, está tudo morrendo. Se olharmos para a natureza, nós conseguimos ver a morte, os rios morrendo, quantos já não existem mais. Se olharmos para a vida animal, quantos animais já entraram em extinção e quantos não existem mais. A morte está reinando. Como diz a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, que veio um cavalo amarelo e havia um cavaleiro cavalgando sobre o cavalo amarelo. E a Escritura chama aquele cavalo amarelo de morte. E sem dúvida alguma, a morte está reinando sobre a humanidade, não só no aspecto físico, humano, mas também no aspecto espiritual, no aspecto natureza, como já demos exemplo, a natureza morrendo, também no aspecto moral, valores, integridade, honestidade, essas coisas, elas seguem morrendo dia após dia. A política já está agonizando. E se formos falar da vida espiritual, comparando-se com os dias bíblicos, nós vamos também ter que dizermos que ao que as igrejas são hoje e ao que elas eram nos dias bíblicos, apostólicos, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos dizer que as igrejas também estão agonizantes para poder morrer espiritualmente. Aumentamos muito em números, mas perdemos muito em qualidade de vida, de espírito, de piedade. Mas tinha que ser assim. Nós não estamos lamentando, como que sentindo-nos derrotados. Tinha que ser assim. Os estudiosos da Bíblia, os leitores das profecias do Senhor Jesus e dos seus apóstolos e dos seus profetas, eles sabem disso. As profecias, elas precisam se cumprir. Jesus, ele
sabia que tinha que ser assim. Basta você ler São Mateus capítulo 24, você vai ter essa ciência de que Deus nunca é pego de surpresa. Nós sim podemos sermos tomados de surpresa, mas nada surpreende a Deus. Nem mesmo a queda do homem lá no jardim do Éden, como ele optou pelo pecado, aquilo não surpreendeu a Deus. Deus é onisciente, ele conhece o bem e o mal, o fim, desde o princípio. Ele sabe quais são aqueles que abrirão seus corações e o aceitarão, mas lhes dá o direito de escolha, lhes oferece a oportunidade, porque ele é um juiz mais misericordioso. Ele dá a oportunidade, ele não levará o homem a juízo, a julgamento, sem antes adverti-lo, oferecê-lo graça, misericórdia, perdão. Mas ele, sendo Deus, conhece o segredo dos corações. Em São João, capítulo 1, quando André levou a Simão Pedro pela primeira vez na casa de Jesus, Jesus disse: Simão, filho de Barjonas, ele disse: Tu és Cefas, que significa Pedro. Jesus não o conhecia, mas revelou-lhe o nome do seu pai e o seu próprio nome, como aconteceu também a Natanael. Ele disse: Eis o israelita em quem não há dolo. Donde tu me conheces, Rabi? Eu te vi, estando tu orando debaixo da figueira, antes que Filipe te encontrasse. Ele conhece todas as coisas. É como quando ele curou um paralítico e os fariseus ficaram nos corações. Nos corações é um destaque bíblico, não falando com seus lábios, mas nos corações. Os fariseus arrazoavam dizendo: mas como pode? Era pensando. E ele, sendo homem, perdoando os homens, somente Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus diz: por que vocês arrazoam em vossos próprios corações? E Jesus diz: para que creais que o Filho do Homem tem poder até para perdoar pecado, a ti também te digo, filho, levanta, toma a tua cama e vai. Quer dizer, como Deus, ele já conhece todas as coisas. Não tem nada oculto, escondido. Por isso que em nossa leitura bíblica aqui vimos 2 Timóteo 3, a profecia sobre a extrema corrupção que se estabeleceria na terra nos últimos dias. Isso é profecia. Tamanha corrupção política, moral, social, espiritual, religiosa que temos visto no mundo hoje, estava profetizado que essa proliferação dessa praga aconteceria nos últimos dias. Não porque Deus quisesse que fosse assim, é porque ele já conhece o coração dos homens, conhece o fim desde o princípio. Ele sabia já antecipadamente que os homens, essa árvore cairia para esse lado porque ela está inclinada. Ele mesmo já sabia que os homens, ao passar do tempo, iriam se apostatando e distanciando da sua palavra, que o evangelho, o caminho estreito e apertado, a preocupação que em outro tempo o homem acostumava ter pela sua alma, o temor que ele acostumava ter por Deus, Cristo Jesus já sabia antecipadamente que isto iria cada dia mais se definhando, que o homem entraria num declive acentuado rumo à corrupção. Ele já sabia, ou seja, ele conhece todas as coisas. Ele já tinha ciência que os homens iriam percorrer o caminho que eles estão percorrendo. É exatamente quando Jesus mesmo nasceu. Ele sabia qual era o propósito da sua vida. Sabia por que motivo ele havia nascido aqui na terra. Se lembram quando Maria perdeu ele na ocasião da festa? E então por 3 dias José e Maria procuraram por Jesus. E quando encontraram Jesus, a Bíblia diz que ele tinha 12 anos e estava lá no templo ensinando os doutores. E Maria diz: teu pai e eu, teu pai, colocou José
como sendo pai de Jesus, e sabemos que José não foi pai de Jesus. Pai de Jesus foi o Espírito Santo que pairou sobre a Virgem e ela concebeu. E Jesus já sabia qual era o motivo da sua existência, do seu nascimento, quando ela disse: teu pai e eu te procurávamos. Sabe o que ele disse? Ele disse: como assim? Em outras palavras, a senhora e o meu pai me procuravam? Como assim? Pois eu estava na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai. Quer dizer, ele já sabia quem era o pai dele, ele disse que estava na casa do pai. Se José fosse o seu pai, ele deveria estar na casa de José, mas ele estava no templo, naquele lugar que quando ele tinha 30 e poucos anos de idade, ele foi lá, pegou as orragues, soltou os animais do sacrifício, colocou os cambistas para fora do templo e disse: esta é a casa do meu pai, deveria ser casa de oração, e vós a tendes transformado em covil de ladrão. Ele sabia o motivo do seu nascimento. Ele sabia o propósito que estava rodeando a sua vida. Jesus sabia, sendo Deus, ele já tinha consciência da dor, da humilhação, do sofrimento que ele enfrentaria pelo caminho. Sabia, tinha essa revelação dos eventos predestinados que envolviam a vida dele. Isaías 53 não estava oculto de Cristo, daquele adolescente, daquele jovem que nasceu com um propósito. Ele tinha essa revelação, que passaria por um caminho de dores, de sofrimento e de humilhação, que enfrentaria aflições e mais aflições. Ele já conhecia as Escrituras, conhecia o propósito pelo qual o Pai o havia enviado aqui nessa terra. Ele era a Escritura. Ele foi o Verbo, a Escritura que se fez carne. Ele tinha conhecimento do que estava ali esperando pelo caminho. Por isso que Jesus, você vai encontrar ele dizendo assim, ó: para isto eu vim. Quando o humilharam, quando Pedro tentou defendê-lo para que ele não fosse a Jerusalém para ser sacrificado, ele logo disse: não tente impedir, eu vim para isso. Eu vim para sofrer, eu vim para me entregar pelos pecadores, eu vim para ser o Redentor, o perdão da humanidade. Para isto eu vim, para ser humilhado, moído, ferido pelas vossas transgressões. Ele tinha conhecimento que aquela cúpula religiosa, a nata da sociedade, que os eminentes daqueles dias, quando ele estava na terra, que os doutores em divindade daquele dia, ele já tinha conhecimento que eles tropeçariam nele, que eles se escandalizariam nele. Por isso que ele disse assim, ó: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Jesus, quando disse: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo, a Bíblia diz que 70 discípulos se desviaram no mesmo dia. Ele foi abandonado pela maioria, só ficou 12. E Cristo Jesus, ele já sabia que aqueles discípulos iriam embora, mas mesmo assim, ele disse o que tinha de dizer. Ele pregou o que tinha de pregar, apresentou o que tinha que apresentar. Ele era Deus e tinha conhecimento de todas as coisas e sabia quem iria tropeçar em sua doutrina, em sua mensagem, em sua vida. Por isso que ele disse assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Cristo Jesus, ele estava bem nítido perante ele, bem patente diante dos seus olhos, que os doutores em divindade naquele dia, Anás e Caifás e os fariseus, eles iriam tropeçar nele, escandalizar nele, eles iriam gritar: crucifica-o, crucifica-o. Mas ele também estava claro diante do seu plano divino, estava bem claro diante dos seus olhos que haveria alguns pequeninos para crer em seu nome. Por isso que ele orou e disse: graças te dou, ó Pai, que ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos.
Ele já tinha conhecimento disso, que os doutores não iriam compreender o mistério da piedade. Pastor, mas que mistério da piedade é este? Aquele que se fez carne e habitou entre os homens, Deus, Emanuel, o próprio Deus que pairava sobre as águas no princípio e criou todas as coisas. O rei se fez camponês, vestiu roupa de camponês, corpo de camponês. Cristo Jesus, não era novidade para ele o povo gritar crucifica-o. Ele sabia que teria que tomar aquele cálice de dor, sofrimento e humilhação. Estava já no plano elaborado de Deus, no plano predestinado de Deus. Ele não o surpreendeu ver os doutores não compreender o mistério da piedade. Deus vindo ter compaixão dos homens e os homens rejeitando a compaixão, rejeitando a misericórdia, rejeitando o perdão dos pecados no corpo chamado Jesus, que foi imolado. Jesus sabia que aqueles doutores não iriam compreender o mistério da piedade, o mistério daquele que se fez carne para poder redimir a humanidade, e agora ele voltou na forma de Espírito Santo para habitar conosco. Mateus 28:20, Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como ele estaria conosco? Ele disse: um pouquinho de tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. E naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Como que Jesus estaria dentro de nós? Um homem, corpo de carne, 16 elementos, não consegue entrar dentro de outro homem. A única maneira que Jesus poderia estar dentro de nós é nessa forma chamada de Espírito Santo. Ele voltou nesta forma de Espírito Santo e habita com a sua igreja. Jesus já tinha conhecimento que os príncipes deste mundo iriam tropeçar neste ensinamento e iriam querer dividir Deus em 3 partes. Iam querer fazer um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, e assim construir na crendice popular do povo este dogma que divide Deus em 3 partes. E negariam a Escritura, a Bíblia, e também a história, que dá testemunho completo da verdade, dizendo que há apenas um só Senhor, uma só fé, um só batismo, isto é, Efésios capítulo 4, versículo de número 5. Mas Cristo já sabia de tudo isto. Ele já sabia que este mundo religioso de hoje não veria que o Pai estava habitando no Filho, e então aquilo levaria Jesus a dizer: eu e o Pai somos um, não 2 ou 3, mas eu e o Pai somos um. Deus apenas muda de forma porque Ele é Deus. Ele pode aparecer em forma de fogo, de torvelinho, Ele pode aparecer em forma de nuvem, como Ele sempre apareceu. Ele apareceu em forma de homem, como apareceu na pessoa de Jesus Cristo, e hoje Ele está em forma de Espírito Santo, habitando dentro dos nossos corações. Mas Jesus já sabia de tudo, sabia o que aconteceria bem aqui nessa reta final. Ele já tinha conhecimento que os homens não conseguiriam enxergar nesse tempo final, que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo não é outro senão Senhor Jesus Cristo. A única maneira de conhecer Deus Pai, Filho e Espírito Santo é conhecendo a Jesus Cristo. Por isso que em São João capítulo 14, lá no versículo 8, Filipe chegou para Jesus e disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, porque é o que nos basta. E Jesus respondendo disse-lhe: estou há tanto tempo contigo, Filipe, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Olhe bem para você ver. Jesus já sabia que os homens iriam tropeçar. Ele já sabia que nesses últimos dias, meu amigo ouvinte, a corrupção espiritual iria se estabelecer, e os princípios que foram estabelecidos lá no início, nos primórdios do cristianismo,
iriam ser tirados, roubados da igreja. Ele já sabia de tudo isso. Por isso que a maior parte das igrejas de pleno século XXI, o qual nós estamos vivendo, eles têm uma visão errônea de Deus. Pensa que Deus é 3 pessoas, e não é 3 pessoas. São 3 manifestações de Deus. É Deus atuando como Pai, é Deus atuando como Filho e é Deus atuando como Espírito Santo. Mas uma só pessoa. É como o pregador que vos fala. Às vezes eu atuo como pai porque sou pai, mas também atuo como filho porque sou filho, e atuo como uma alma vivente, um espírito porque sou. Eu atuo como pai, eu atuo como filho, eu atuo como esposo porque tenho uma esposa, mas sou apenas uma pessoa. E os homens neste século XXI perderam a visão de Deus. E perdendo a visão de Deus, dividem Deus em 3 partes, mas a Bíblia diz que só há um Senhor, não são 3 senhores, é um Senhor. E a única maneira de você ter contato com Ele, não negar a Ele, servir a Ele, é você tendo uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, que é a expressão de Deus, que é o único ponto de encontro, que é o lugar provido por Deus para adoração. Em Cristo somos verdadeiros discípulos, verdadeiros adoradores. Mas Jesus já sabia da grande decadência que iria se estabelecer nessa terra nesses últimos dias, doutrinárias, ou seja, muitas e muitas heresias surgiriam. Heresia ou hereges são todos quantos se afastam da origem. Jesus já sabia que a maior parte das religiões do século XXI viriam se afastar da origem. Que origem, pregador? Aquela da igreja que foi inaugurada no dia de Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. E a primeira mensagem foi pregada por Pedro, cheio do Espírito Santo, chamando o povo ao arrependimento, ao novo nascimento, a aceitarem a Jesus Cristo, a ser batizado em nome de Jesus Cristo, a virem ao novo nascimento para poder conhecer a nova vida, abrir mão, sepultar o velho homem e então agora andar em novidade de vida. Mas Jesus já sabia que muitas coisas iriam mudar nesses últimos dias. Como sabia que nesses últimos dias a vaidade iria crescer demasiadamente, a sensualidade ganharia espaço dentro dos templos. Ou seja, ele já sabia disso tudo, por isso que a Bíblia já veio nos advertindo acerca de todas essas coisas que eu estou falando aqui agora. Ele já sabia que nos últimos dias seria vergonhoso para as mulheres vaidosas, por exemplo, vestir uma roupa que seja uma roupa decente, honesta, que represente uma mulher de pudor. Por isso que está escrito em 1 Timóteo 2,9, que deveria ataviar-se em trajes honestos, decentes, como fazem aquelas que realmente servem a Deus. Está na Bíblia. Se a Bíblia disse isso, é porque ela já estava vendo os eventos, a condição moral e espiritual que a igreja hoje iria entrar. A grande decadência, o declive espiritual no pudor, o declive espiritual na doutrina, o declive espiritual, corrupção generalizada nesses últimos tempos. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Ele sabia de todas essas aberrações que nós vemos aí hoje, mercenários e venda do evangelho e tantas coisas. Ele já tinha conhecimento de tudo isso previamente, antes que viesse a acontecer. Por isso que ele usou os lábios do apóstolo São Paulo em 2 Timóteo 4, versículo 1. E ele veio e ele disse em 1 Timóteo capítulo 4, isso é uma profecia: nos últimos dias, muitos não suportarão essa doutrina, ou seja, a pura, a limpa doutrina e ensinamento da Bíblia. E a Escritura diz, e terão coceiras, comichão nos ouvidos. Ou seja, não vão conseguir ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. O ego humano crescerá de tal maneira, profecias, que eles vão se apostatar da fé e vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Isto é o que está escrito na Bíblia. Eu só estou recitando o que está escrito aqui no livro da profecia. Quer dizer, Jesus Cristo, o próprio Deus, já sabia de tudo, dessas trevas espirituais que se estabeleceria sobre a terra nesses últimos dias. Ele já sabia de tudo isso, que tudo isso iria se estabelecer. Ele já sabia que esta era a era onde casamentos, por exemplo, perderiam completamente o seu valor. Ele já sabia que os homens casariam, descasariam e nenhum valor daria, nenhuma consideração teria sobre o casamento. Para que ir no altar e fazer um juramento diante de Deus, se é que estão diante de Deus e creem de fato em Deus? Para que ir no altar e dizer que estão unidos até que a morte os separe? Para que ir lá e prometer fidelidade em todas as circunstâncias? Bonança, escassez, saúde, doença, juntos para o que der e vier. Para que essa hipocrisia? Sendo que não honram aquilo, casam para brincar, casam para experimentar. Jesus já sabia de tudo isso. Por isso que em Lucas 16:18, ele chegou a dizer: qualquer que deixar a sua mulher, a não ser pelo fato de adultério, e casar com outra, cometerá adultério e fará com que aquele que case com a divorciada também cometa adultério. Está vendo? Jesus já sabia de tudo isso. Não deixe o inimigo te enganar. E se for uma religião que prega contrário à Bíblia, não deixa ela também te enganar, não. Olhe para a verdade da Bíblia. Você tem que crer na Bíblia. Mesmo que você seja culpado em algumas dessas coisas, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra tem que ser verdade. Ainda que você tenha errado nessas coisas, admita o teu erro, porque encontrarás graça perante Deus. É isto, meus amados ouvintes. Olhe a soberania da palavra. Olhe os dias profetizados que nós estamos vivendo. Olhe para você ver. Cristo Jesus já deixou em sua palavra há muito tempo, falando a respeito dos dias que nós estamos vivendo, que este seria um tempo quando verdadeiros pregadores, verdadeiras mensagens, verdadeiros profetas seriam ignorados. Os falsos obteriam muito mais sucesso do que os verdadeiros. Os falsos crescem por omitir a verdade. E Ezequiel 2:5 diz que eles, falando deste mundão pervertido, este mundão religioso, que tenho lá minhas dúvidas se realmente creem de fato na existência de Deus e se realmente são comprometidos e levam Deus a sério. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, Ezequiel 2:5, porque são casa rebelde, mas um dia saberão que esteve no meio deles um profeta. Cristo Jesus já sabia que eles iriam ignorar, que eles seriam casa rebelde, ignorariam o Evangelho, a Bíblia. Para que ler a Bíblia, carregar a Bíblia, ir à igreja, se não estamos dispostos a obedecer e crer na Bíblia? Vamos voltar para a palavra. É a palavra a nossa única regra de fé. Vamos crer em Cristo de corpo, alma e espírito. É o único caminho para a salvação. Jesus já tinha total, pleno conhecimento de que essa era que vivemos, esta igreja do século 21, colocaria a sua palavra para fora, rejeitariam-no, mesmo cantando e honrando-o com os lábios, os corações estariam longe de Deus. Jesus já sabia disto. Prova de que ele sabia dessas coisas é que Apocalipse 3:20 diz que: eis que estou à porta e bato. Quem está batendo na porta está onde? Do lado de dentro ou de fora? É óbvio que está do lado de fora. Esta era colocou Cristo do lado de fora, mas agora mesmo ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. E se ele está batendo é porque ele sabe que um aqui, outro acolá, 2 de uma cidade, 3 de outra, alguém em algum lugar, um dentro de uma casa, ou 2, ou toda uma casa, ele também sabia que alguém iria ouvir a sua voz e abrir a porta para ele entrar. Ele é soberano e conhece o fim desde o princípio. Pregador, mas sabendo ele todas essas coisas, por que então pregar a palavra?
é porque ele não levará o homem a juízo sem antes adverti-lo. E ele envia a sua palavra, porque sua palavra é a chuva que rega a terra, que fará a semente eleita, os filhos de Deus, entrarem por essa porta estreita, por este caminho apertado, que poucos entram por ele, mas sempre haverá alguém. Não temais, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai vos dar o reino. Aceite a Cristo neste momento, porque Deus já conhece o teu coração e sabe que tipo de reação esta palavra está produzindo dentro de ti. Que Deus te abençoe. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento, ouça a nossa oração em teu favor e abra os teus olhos, e que Ele possa ter te visto, te enxergado desde o princípio, como alguém que iria acordar no meio deste cemitério que hoje é essa terra, onde muitas pessoas já estão espiritualmente, moralmente mortas. Que Deus te acorde e te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém, Senhor. Amém.